boa noite. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Verinha, sou orientadora do Fundamental 2, aqui da Unidade Butantã. Esse é o André, a gente está inaugurando esse ciclo de palestras, essa sequência que a gente está chamando de Vila Conversa, porque é uma conversa, não é uma consulta, a gente não veio esgotar nenhum tema aqui. A ideia é que a gente conversa e traga temas que a gente tem debatido, que os pais têm levantado, que estão na mídia, enfim, para a gente ter um pouco mais de elementos para pensar, para debater, para levar para casa. É claro que tem coisas que a gente ouve, que a gente fala, bom, para mim não é tão assim, agora isso aqui para mim é, então, enfim. É um pouco ir pensando para ver o que a gente pode pensar, discutir, falar, e principalmente ver o que essas coisas que às vezes está só na casa da gente, a gente pensa que está só na casa da gente, então está em todas as casas, e está nos consultórios, etc. O André é psicólogo, psicomotricista, trabalha com educação corporal de crianças e adolescentes, tem 2 livros publicados, depois ele vai mostrar para vocês. O mais recente é o Mapas do Corpo, que chega até a adolescência. E o mais importante é que o André é um parceiro da Escola da Vila há muitos e muitos anos. Ele dá assessoria pra gente, acho que desde que meus filhos eram pequenos. Meus filhos já se formaram na faculdade, então faz tempo. Enfim, vou passar a palavra para ele, ele vai falar 1h30 mais ou menos, e a gente deixa meia hora para vocês poderem levantar questões, enfim. Bom, boa noite. Eu vou começar dizendo que assim, o tema que eu vou tratar com vocês, ou pelo menos a base dele, não está na mídia, né? Me ocorreu agora que você falou, porque a gente pensa pouco na questão do corpo. E esse é um tema muito importante, é o tema que me liga à educação, que me trouxe aqui, que me leva para várias escolas e que, de alguma maneira, é a linha condutora do raciocínio e da minha experiência terapêutica com as crianças também no consultório, né? Então, assim, já vou direto, tem que ser tudo direto, porque quando eu li o que eu mesmo escrevi e propus aqui, eu falei, não vai ser possível, porque eu estou propondo do início dos tempos até a ocupação das próximas galáxias, né? Assim, é bastante coisa, porque a gente teria que partir de um olhar para o corpo que não é um olhar que os pais têm, né? E não é culpa, não comecem com culpa, porque senão vocês já começam, né? Assim, nós não temos um olhar para o corpo dentro da nossa formação como educadores, né? E mesmo dentro do olhar do comportamento, da questão do comportamento, fica um pouco difícil, às vezes, ligar o corpo a estas questões emocionais, psíquicas, cognitivas e mesmo sociais. Então a gente vai ter que, primeiro, abrir um espaço para entender do que eu estou falando em relação ao corpo, para poder chegar, de fato, aos temas atuais, né? Que esses sim estão na mídia e que estão preocupando os pais e preocupando as escolas e preocupando nós, terapeutas, também, né? E não é uma palestra específica sobre o tema da depressão, né? Mas a gente vai olhar um pouco como que a gente pode, a partir desse olhar motor, entender o que pode estar acontecendo e, ao mesmo tempo, encontrar soluções e saídas para isso. É uma conversa, né? Então, a Varinha já falou, é importante que eu fique à vontade com vocês, como se eu estivesse com vocês no meu consultório, né? Porque eu estou falando da realidade de inúmeras crianças e eu só posso falar isso hipoteticamente. E eu estou falando de uma entidade que se chama infância e outra adolescência, né? No nosso meio, na nossa cidade, e pode ser que muitas coisas nem passem perto dos filhos de vocês. Então, assim, não filmem, não joguem na rede, porque eu não me comprometo com nada que eu disser daqui para frente. Assim. Mentira, eu me comprometo
mas é uma conversa, né? Então nós estamos numa conversa. Eu vou passar um pouco direto, falar assim rapidamente que no momento de escolha profissional eu fiquei entre a psicologia e a fisioterapia. Então eu já sabia que eu queria trabalhar com o corpo, queria trabalhar com criança, com desenvolvimento infantil e queria trabalhar mais com o corpo expressivo, com o corpo vivido, como a gente chama. Então não é tanto a ideia de um corpo do exercício, né? A gente vai sair um pouco ou tentar sair de uma ideia que está muito presente em nós adultos e nós transmitimos para as crianças, que é que o corpo é uma máquina, né? Uma ideia muito antiga, mas que ainda persiste, que é uma máquina que tem que ser dominado, que tem que ser cultivado, né? Na cultura física e quando... na verdade não era isso que eu procurava inicialmente, eu já queria esse corpo expressivo, essa linguagem corporal e que nas crianças isso é muito presente, né? E então eu comecei um trabalho, fiz PUC, a psicologia na PUC em São Paulo e fiz uma escola na Bélgica que vai nortear muitos dos conceitos que eu vou trazer para vocês. Então não é também uma coisa que eu criei, que eu acho. São escolas que já existem há muitos anos na Europa, olhares, né, para esse corpo em movimento, um corpo vivido. Então a gente está dentro disso. Vou começar com os livros, porque conta um pouquinho a trajetória. Esse é um primeiro livro e os dois... Eu acho assim, vale a pena, entendeu? Assim, porque para quem se interessar, para poder aprofundar, porque tem muito material, tem muita dica, tem muito caminho mesmo, né? Tanto dos bebês aqui, que é toda a parte questão desde a concepção até os 3 anos de idade, a gente vai ver um pouquinho disso hoje. E esse livro é de 2007, está na 3ª edição, eu li e ele está super atual ainda, então pode confiar nele que ainda está. E esse é um segundo livro que deu muito mais trabalho, porque num determinado momento, e isso acho que foi talvez 97, eu fui chamado por algumas escolas, eu acho que eu já tinha vindo aqui, mas assim, eu fui chamado especificamente por algumas escolas e já é interessante para a gente pensar, que estavam em 97 enfrentando questões importantes com as crianças, que diziam respeito à concentração. Então, começou a surgir essa questão da concentração, ou seja, a falta de concentração, a falta de foco, a hiperatividade, mas por enquanto, naquele momento, era um comportamento mais global e que se conhecia pouco. Junto com isso, o aumento da agressividade, da violência mesmo, né, que hoje a gente pode chamar até de violência, em algumas escolas, ou alguns bairros, ou mesmo em todas, né, a gente pode pensar. E a questão da postura, né? Então eram 3 coisas que naquela época, em 97, essa escola me chamou, uma escola tradicional, tinha 40 anos de existência na época, falou, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que aconteceu com as crianças. E ali, mas a gente está perdido, as crianças já não sabem mais segurar o lápis, respiram pela boca, se esparramam na cadeira, a gente não consegue engajar as crianças numa atenção, que a gente chama de atenção compartilhada, ou seja, ela se interessar por alguma coisa que o grupo está interessado e, sobretudo, com alguma coisa que não necessariamente lhe diga respeito, né? Então já tinha uma dificuldade ali, crianças que não se mantinham nas atividades. E a questão da agressividade, né? Bater e tal. E aí eu comecei um trabalho, durou 10 anos nessa escola, passei por todas as escolas, vim para a vila e fui criando um método de trazer o corpo para dentro da sala de aula. Porque, gente, eu vou começar já daí. Como vocês acham que está o corpo das crianças hoje? Como isso acontece? A gente pode olhar dentro da escola, que é onde a gente tem conversado muito.
O que acontece? Eu já conto para vocês. São, no mínimo, 5 horas sentados em uma cadeira. Estas 5 se multiplica pelo tempo de ida e volta da escola, dentro do carro também sentado, mais o tempo sentado para fazer os deveres e daí, quando termina tudo isso, o tempo sentado para os jogos. Né? Então, assim, a gente saiu de um corpo que se, de alguma maneira, expressava, se resolvia, vamos dizer, brincando, né? Para um corpo que ocupa um espaço e é comparado mesmo a um espaço das penitenciárias com maior população. Realmente é menos de 1 metro quadrado. E a gente está falando de criança, onde o movimento é fundamental. E a gente vai ver, nesses anos todos, quer dizer, as pesquisas e a neurociência foi mostrando para toda a comunidade científica que muitos comportamentos vêm dos mesmos centros que controlam a motricidade. Então, assim, já não tem mais discussão de que o corpo e a cognição estão ligados. A atividade física, não como a gente compreende, a atividade física leva seu corpo para nadar 1 hora, ou leva seu corpo para fazer tal coisa, que a criança pode se engajar, curtir, etc. Mas a experiência corporal, ela é fundamental e hoje já está ligada com todos esses distúrbios, todos, de atenção, né, principalmente. E atualmente a gente vai olhar um pouco para o que está acontecendo agora. Né? Então, mas não tinha, então foi um trabalho que foi sendo feito criativamente e resultou num livro que vale a pena. Esse vale a pena para vocês, né? Os dois valem, mas esse vale a pena bastante. Aí, porque abre essa questão do corpo. Então, o que a gente tinha lá como questão foi trabalhado junto com os professores e a primeira coisa que a gente percebeu era que, assim, não dava para eu trabalhar as crianças, coisa que eu trabalhava. Eu ia, era bem mais jovem, tinha muita energia, chegava e começava às 9 da manhã, terminava às 6 da tarde num dia, saía de língua de fora, mas no dia seguinte eu estava bom. Hoje, se eu fizer isso, eu já não levanto uns 3 dias assim, né? Mas tinha um trabalho com as crianças muito importante, que a gente vai começar a olhar, mas tinha um trabalho com os professores. E esse sempre foi o meu olhar, porque, e a gente vai ver também por quê, mas como que eu vou pedir ou sugerir ou indicar a importância de uma atenção sobre o próprio corpo se o adulto não tem? Quer dizer, então a gente está já no começo de uma linguagem que se descola da realidade e do gesto, porque eu falo, senta direito, mas eu mesmo, né? E aí eu justifico, mas é que eu não sei, eu sou ruim de corpo e tal, mas não, né? Não importa, mas é assim, ali já era muito importante que a gente sensibilizasse os professores para que eles tivessem, não virassem bailarinos ou nada parecido, terapeutas corporais, mas que eles pudessem estar muito à vontade com o próprio corpo nesta relação, deste papel que eles desempenhavam na frente das crianças. De certa forma, hoje eu adoraria fazer a mesma coisa com vocês. Que vocês entendessem que o que a gente vai falar aqui hoje seria interessante como uma busca em vocês. E, a partir dessa busca em vocês, na relação com as crianças. E não sair com o material daqui para aplicar nas crianças. Sabe? Que a gente já volta com um monte de coisa pronta para aplicar e a criança, obviamente, vai falar aham, né? E então, que vocês se tocassem e que a primeira coisa que eu falaria para vocês com os temas mais cabeludos e mais difíceis, eventualmente, que as crianças tragam para vocês, eu sugeriria que
Toda vez que uma criança vem com alguma coisa surpreendente, eu pararia, ou é o que eu faço, né? Mas essa é a minha prática, parar, respirar, difícil, não é fácil, né? Olhar para dentro e depois, eventualmente, responder. E eventualmente não responder. Poder falar, eu vou pensar sobre isso que você está me falando. Porque eu não sei. Ou não precisa falar não sei. Vou pensar. Né? Mas que vocês tivessem dentro de vocês um olhar, né, para dentro e para as sensações que vocês têm, inclusive para poder ter mais recursos de fazer uma leitura corporal das crianças, entender essa linguagem. Para elas, a expressão corporal é uma linguagem importantíssima. E quando eu falo crianças, eu estou falando crianças na pré-escola, no ensino fundamental, na educação infantil, desculpe, no ensino fundamental, no ensino médio. O adolescente também está nesse universo. Né? Então, seria muito importante que vocês, na verdade, buscassem em vocês as coisas que eu vou apresentar aqui. Né? Mas, assim, os temas mudaram. Né? Da agressividade, nesses 20 anos, os temas foram mudando. E agora a gente já está numa outra ponta. Eu estou falando porque eu vou acompanhando, né, aqui. E eu vou acompanhando, já vou falar uma coisa para vocês que é incrível como eu acompanho. Durante alguns anos, talvez vários, os pais reclamavam que os filhos não saíam dos joguinhos e dos telefones e das tablets. Hoje são as crianças que estão reclamando dos pais. Isso para mim é novo. Começou muito, mas muito profundamente, as crianças que eu atendo no meu consultório falando, mas minha mãe não larga do telefone, ou meu pai não larga do telefone, e isso virou a coisa mais importante, confundida com trabalho também. Ah, não, mas eu estou trabalhando. E aí? Para a criança, a hora que você está com ela, você está com ela. Né? E essa presença no próprio corpo, presença no aqui e agora, é a única saída que a gente tem. É voltar para si, se centrar, para poder entrar, né, em contato com eles. Mas só um outro detalhe, porque também tem a ver com os medos, né? Porque eu sugeri falar da síndrome de pânico. Né? A síndrome do pânico, ela mesma, né, com todos os elementos dela, é mais comum no final da adolescência, né? Na entrada da vida adulta, o que não significa que as crianças já possam, né, estar transitando em questões dessa qualidade, vamos dizer, né? Qualidade medo. Né? E eu diria para vocês que também, assim, eu melhorei, graças a Deus, mas eu tenho medo de avião, isso que eu já viajo bastante. E, então, é uma coisa que eu tenho muito presente. Eu vi que as crianças começaram a ter medo de avião. E começaram a ter medo de avião. E 2 anos para cá, as crianças estão tendo medo de avião. A gente tem que lembrar que caiu um time de futebol inteiro. Entende? Estas coisas, elas vão atingindo as crianças. E a gente não dá conta. Então, como eu estava conversando com a Verinha, não é culpa de ninguém. Né? Não é culpa. É culpa se a gente tem, né, a informação e não usa, né? Mas não é culpa de ninguém. Mas isso é uma coisa, quer dizer, o medo começou a estar muito mais presente para eles. E você vai falar, não tenha medo? De avião até pode falar, né? Pode falar. Mas o medo é um tema vastíssimo, importantíssimo, né, no desenvolvimento da criança e do adolescente, positivo, não é negativo só, né? É preciso ter medo. Quem não tem medo é que a gente tem medo de quem não tem medo, mas isso é verdade mesmo, né? Essa dessensibilização em relação aos perigos é uma coisa muito, muito séria. Mas assim, a realidade que a gente vive, as coisas que as crianças ouvem na televisão, no rádio, em qualquer lugar, no ônibus, na padaria, o tempo inteiro, né? É para ter medo.
É para ter medo, né? Então, como a gente vai trabalhar com esta realidade do medo, né? A infância, na medida do possível, protegida, e esses desvios patológicos, porque a gente aqui vai falar de um geral, mas não vai falar especificamente de uma criança com uma patologia, né? Então, acho que podia apagar a luz aqui, talvez, né? Então, esse é uma foto que é o momento da concepção, né? Então, a partir desse exato momento, o óvulo que circulava sem uma direção precisa, ele passa a... Bom, as células passam a se multiplicar, mas elas se multiplicam em torno de um eixo. Então, a partir do momento exato da concepção, você tem um eixo. E esse eixo é o que vai permanecer na sua vida até o final da vida, né? Então, assim, a gente já tem um eixo. Esse eixo, ele é anterior, porque todas as circunvoluções das células vão funcionar em torno desse eixo anterior. E esse eixo permanece na vida simbolicamente e praticamente para a criança como um elemento fundamental. O que significa que ter ou não ter um eixo físico faz uma diferença brutal para a vida e para a percepção da criança que ela tem, para a percepção que ela tem dela mesma. Então, este eixo, a gente usa, você está sem eixo, né? Está indo sem eira nem beira, tá, né? Quer dizer, realmente este eixo vai ser fundamental. Então, a gente começa ensinando as crianças sobre esse eixo. E a gente desenha, né, no corpo, sobre a roupa. Isso tudo está no livro para vocês fazerem, primeiro em vocês, depois convidar as crianças, ver se elas topam, né? Mas eu queria... Todo mundo levanta agora. Pronto. Isso. Ótimo. Então, olha, pés paralelos, um pequeno balancinho. Desculpe, gente, é assim... Daqui para frente só vai piorar, tá, a palestra? Aqui, ó, pequenininho, um balancinho de joelhos. Fundamental estar em cima das próprias pernas. Gente, pelo amor de Deus, né? Se eu poder estar em cima da minha perna, mesmo com 2 anos e meio, 2, né? Como é importante. E como a gente perde isso. Vamos ver. Esticou o joelho, deslocou o quadril para um lado, pôs o telefone do outro, pôs uma mochila do outro e pronto, encontramos adultos e adolescentes aqui, né? Volta para o centro, ó. Então, o centro é algum lugar entre os 2 pés. Essa flexão dos joelhos que eu estou fazendo, ela é super importante, a gente vai ver, porque ela dá dinamismo. E o que a gente vai ver nas patologias é a perda do dinamismo. Quando uma criança perde o dinamismo, ela se enfia numa doença, possivelmente. Estou dizendo, não publiquem isso, eu não vou assinar isso que eu falei, porque eu vou precisar pensar depois, tá? Qualquer braço, qualquer mão, você passa pela frente do seu vizinho sem problema e a gente desenha sobre a pele testa, nariz, lábio superior, eu passo mesmo a mão, tá? Para ter um contato pele com pele. Queixo, chão da boca, pescoço, peito, umbigo, a gente vai até o pubis, pulamos essa parte e aí a gente vai até o chão lá embaixo, tá certo? Então, um eixo central. Faz de novo, ó. Então, tic 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 tic. Eixo central, eixo central, eixo central, eixo central, eixo central. As crianças não mantêm esse eixo quando elas estão sentadas por 5 horas, é impossível. A não ser que a gente levante mesmo e possa fazer isso. Esse eixo, ele vai ser fundamental, sentado, como eu falei para vocês,
Mas a gente agora separa um pouquinho um pé do outro, né? E a gente vai trabalhar lateralidade. Vai para um lado, passa a mão pela frente do outro. Aí não tem erro, é melhor. Tá? A mão tem que funcionar na frente, não atrás. E ir para o outro. Então aqui, ó. Esse eixo, ao mesmo tempo, é o que possibilita a lateralidade. E a lateralidade é fundamental para os processos de atenção e de cognição. Então, saber o que é lado direito, saber o que é lado esquerdo vai ser bem importante aí. Tá certo? Ótimo. Tan, 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 tan. Eu estou ainda sendo bonzinho com vocês, que com o professor já põe música, já começa uma faca, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, movimento com essas crianças e com vocês. Se tem alguma coisa para falar, já é por aí, tá certo? Traz as duas mãos na frente do olhar. Eu vou falar para vocês que isso é fundamental. Isso é humano. A relação mão com rosto, com uma leve abertura dos cotovelos para que essa alavanca possa funcionar, ela é fundamental. Uma criança com a mão para trás do eixo, ela vai ter dificuldades importantes de atenção. A gente traz as mãos para frente e com isso a gente organiza os sentidos, que estão presentes no rosto principalmente, com a ação da mão. E isso já é uma questão importante de foco, certo? Então aqui. Sobe no cavalo. Vocês não sabem onde eu sou capaz de chegar. Vamos ver. Aí. Às 11 horas, maior forró aqui, todo mundo. Ótimo. Legal. Agora, vamos fazer uma coisa super importante, ó. O olhar vai... Vamos certificar de que vocês sabem onde é o umbigo de vocês. É verdade, nós estamos tão descentrados, e a gente vai ver, que a gente perdeu a noção de onde é o centro do próprio corpo, tá certo? Então, o umbigo, se a gente converte os nossos sentidos na direção do umbigo, os joelhos dobram, a gente faz um grande enrolamento. E a gente enrola arredondando as costas e se volta. Aí. De novo, vamos para o mesmo movimento, é um movimento de concentração, de ir na direção do próprio centro. Ótimo. E voltou. Muito bom. Já estou sentindo uma dorzinha aqui. Agora vamos para o oposto. A gente vai distribuir um miosão, uma coisinha no final. Sobe na ponta e abre. Expansão. O meu interesse, meu olhar e todo o meu corpo se abre para fora e volta. Dobra os dois joelhos e arredonda. Isso. E vem de novo. Abriu. Ótimo. Muito bom. Sobe na ponta do pé. Isso vai ser importante pra gente aí. Isso. Agora faz aqui, ó. Por baixo. É um 8. É uma onda. A gente chama da onda. Por baixo. Passou lá por trás. Por cima. E por baixo. E por cima. E vem. E vai. E tá ótimo. Senta. Pode sentar. Então, a noção de lateralidade, né, que a gente falou. E aí a gente vai passar, vai pular, vai começar o nosso... Vai voltar para essa experiência. Somos seres de relação, né? Então já tem um universo de coisas acontecendo dentro de um quadro relacional. Não é um ovinho que você põe lá e depois já foi.
né? Então, e já temos um início de muitas das estruturas que a gente vai usar, né? E assim, com 8 semanas, o tronco... Bom, o coração bate, é bom saber, né? O coração já está batendo, né? Mas com 8 semanas, o tronco experimenta o primeiro movimento, que é esse que a gente fez. Ele é capaz de já se enrolar ou se desenrolar. Se enrolar ou se desenrolar. Isto com 8 semanas. Eu acho que com 12, também não publica isso, porque acho que é com 12 os braços entram no movimento junto. Mas é bem pertinho, né? Mas então, esse é um primeiro movimento já. É o primeiro movimento. Como ele acontece? Ele acontece de forma reflexa. Não é que o feto fala, vou me enrolar agora que estou muito precisando. Não. Ele vai, né? A princípio, as pesquisas mostram que quando você, logo no início da gravidez, quando você chega com o objeto perto, ele se afasta. Mais para o final da gravidez, quando você chega com o objeto perto, ele se agarra. Esse reflexo do agarramento é um reflexo que vai ser importante depois e que fez com que muitos humaninhos sobrevivessem, né? Agarrando a própria mãe num momento de fuga e etc. Mas aqui já tem uma coisa super interessante, que é a primeira região que vai ser inervada na pele é a região da mão, em torno do polegar, junto com a região da boca. Então, mão e boca já começam numa relação importante logo no começo. E é diferente, e esse feto está lá, ele está tocando tudo, ele se toca o tempo inteiro, ele toca as paredes do útero, né? Tudo de forma reflexa, apesar de que a gente está vendo que é num contínuo, não é uma coisa mais estanque, nasceu e mudou tudo, né? Mas assim, é reflexo, mas isso já está acontecendo. A mão passou, ele já leva. Então, rapidamente, possivelmente, ele já consegue trazer a mão para frente do olhar e para junto da boca. Isso já dá uma pequena noção de si mesmo, né? Porque quando ele sente a mão... Bom, não vou falar, é besteira, já ia falar besteira, tá? Mas é uma noção de si mesmo já, né, de uma relação com parte do corpo numa sensação de todo, né? Então, a gente vai ter, na sequência, 2 fetos. Isso é uma revista científica, mas é importante. Ó, aqui tem uma cabeça, né? Aqui tem um tronco com a perninha. Deram para ver? Uhum. E a gente tem aqui uma cabeça, um tronco e uma perninha. Então, quando a gente olha, a gente já vê um bebê em expansão, um feto, desculpe, em expansão, um feto em recolhimento. E aí, na revista científica, o comentário era o irmão mais velho, um irmão enchendo o outro, provocando o outro, sei lá o quê, qualquer interpretação. Mas, na verdade, já diz de uma disposição, talvez própria, né? Particular já desde muito cedo, que é essa de poder estar mais em expansão ou de poder estar mais em enrolamento, né? Aí vai começar o posicionamento para o nascimento, o bebê está na posição fetal, o feto está na posição fetal, de agrupamento, flexão, enrolamento, né? Mas para sair, que é, eu me preparo para esta difícil passagem em direção ao desconhecido. Será uma de muitas. Porque o que vai acontecer aqui? Ele que estava bastante enroladinho no útero, ele começa a se posicionar, levando a cabeça já na direção do orifício, e ele inverte a curva. Então, aonde ele estava enrolado, em flexão, ele entra em extensão. E se ele não entrar em extensão, ele não nasce de parto vaginal, né? Ele precisa entrar em extensão, ele entra em extensão, isso está previsto
na nossa genética, né? No nosso quadro de comportamentos instintivos. A bacia abre, né? Nem vamos falar de dor, né? E vai sair aí, né? Um ser, né? Que recebeu uma massagem quando passou por esse canal, recebeu uma massagem importante, aonde ele tem que fazer uma grande força, que se chama trabalho de parto, e eu digo que é como se ele tivesse corrido uma maratona. A reação muscular de tanto esforço é, em seguida, um relaxamento e um retorno à posição de agrupamento e enrolamento. Claro, vai sempre depender de como ele é recebido, né? Já tanta coisa acontece nesse momento, né? A gente já vê, não é possível, não vê alguém aqui, já vê alguém, né? Esse espaço junto, né? E aí vem essa pergunta: quem é você, do que você gosta, do que você quer e o que você quer ser? Na verdade, seria uma descoberta, né? Que a gente teria que fazer, porque é realmente um começo de uma outra interrogação, né? A gente faz por pouco tempo, eu acho. A gente tem essa coisa com o bebê, depois com a criança maior, a gente talvez não tenha tanto essa pergunta, quem é você? Porque daí a gente já acha que sabe, e o ser está em mudança e transformação, desenvolvimento, criança dinâmica. Na verdade, a gente teria, né, que continuar a pergunta, quem é você? E a gente faz uma coisa muito errada, a gente fala para a criança pequena o que você quer. Você gostou? Você quer ir para o acampamento ou quer ir comer pizza? Você quer vestir azul ou amarelo? Você quer bolinho de chuva ou bolacha? É um inferno. As crianças ficam absolutamente atacadas de decisões que não são decisões, não representam escolha quase de maneira alguma, né? E que elas são convocadas o tempo inteiro, né? Então, assim, é comum a criança vem, os pais vêm fazer uma entrevista comigo, depois X entrevista, vem a criança, tal, até um momento. Então, assim, quando a criança sai, às vezes a criança entra, né, comigo tranquilamente, às vezes os pais entram, mas a criança, você gostou? E aí, você quer fazer? Você quer fazer o trabalho? Você gostou? E a criança não tem nem por onde, né? Então a gente confunde saber quem é você, que deveria ser uma pergunta que está sempre atrás no nosso pensamento, né? E escolher para elas o que elas não precisam escolher. É um inferno atualmente, porque confunde com essa história do que você... Isso aqui eu vou tirar, o que você quer ser, porque isso aqui eu vou tirar para a próxima, tá? Vocês foram o último grupo que tive. Porque o que você quer ser é a cabeça do adulto, né? Mas a criança quer ser, ela quer evoluir, ela quer alcançar, ela quer ser alguém, mas isso é muito dinâmico. Uma hora ela quer ser o super-homem, outra hora ela quer ser outra coisa. E mesmo no adolescente isso é muito dinâmico. E a gente também fala, o que você quer ser, como é que vai ser, etc. E a gente está criando crianças hoje para que elas tenham desempenho e competência daqui a 10, 20, 30, 20 anos. Né? Então, esse é confuso. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia falar assim, que eu acho que a sociedade tem mudado um pouco com relação a isso, de ouvir mais das crianças. No passado era pior, na minha opinião, que a gente nascia, os pais já sabiam que queriam que a gente fosse isso, isso e isso, fizesse medicina, então você fatal tinha, ainda tem, tá? Você vai à porta de maternidade, o que você vê de menino assim que vai ser Corinthians e o pai não admite que não seja, já cria expectativa na criança, não deixa nele ser alguma coisa. Tadinho, né? Ele ser alguma coisa. Brincadeira. Brincadeira. Logo de cara,
Na minha visão, assim, a sociedade tem mudado para melhor nesse aspecto. De escutar mais as crianças, você escutava no passado. Não, gente, mas eu concordo com você totalmente. O que eu estou dizendo é o seguinte, sim, a gente tem que ouvir. Ouvir é uma coisa que é muito difícil, a gente tem que se preparar muito, os professores se preparam muito, os terapeutas então mais ainda, os pais pego tudo meio de surpresa também, porque está sempre mudando, sempre, né? Mas também tem que aprender a ouvir. Só que ouvir está sendo confundido com escolher, você escolhe o que você quer. Se você, né? Mas o que você quer? Uma coisa, né, assim, muito perturbadora. Mas ouvir, e eu vou dizer como é, no meu ponto de vista, ouvir é olhar, é tocar e eventualmente ficar em silêncio. A gente fala demais, a gente explica demais. Isso perturba muito as crianças. Elas param, elas começam a fazer o que a gente sabe que é não ouvir. Entra por um ouvido e sai pelo outro. É uma defesa importante, porque é pá. Tudo se explica, a gente vai entender por quê, mas tudo se explica para a criança. Eu conto uma cena lá no livro que uma criança traz um brinquedinho desses que faz neve e vem, né, uma criança de 3 anos e tal, aí vem para a mãe, mostra o brinquedinho, ela está lá com uma experiência motora incrível, a imaginação dela está funcionando, a mãe... Não, desculpe, não tem nada a ver com a mãe, com as mães, né? Eu estou dizendo, tem a ver com aonde a gente está sendo formado para educar essas crianças. A mãe está na melhor das intenções, que é: meu filho, mas seu tio mora em Chicago? Isso é Chicago. Chicago! Seu tio, um frio lá, enorme, nem frio, porque ainda poderia levar para uma coisa sensorial. Então você tira a criança de uma experiência sensorial, imaginativa, descoberta, não precisa mais nada naquele momento, é aquele chacoalhinho que ela está ali, entendeu? E a gente tem que aprender a ficar muito mais quieto, na minha opinião. Esse é ponto mesmo, assim, é ponto. Eu preciso aprender na minha vida com adultos, com a criança eu já aprendi, a ficar quieto, não falar, né? Mas é importante, porque a gente sai respondendo, né? Essa é uma posição reflexa. Durante os 3 primeiros meses, o bebê que fez a tal da maratona do nascimento deveria voltar. E aí, nesse momento da palestra, todo mundo pergunta, mas e o bebê que nasceu de cesárea, né? O bebê que nasceu de cesárea também tem que voltar. Nem sempre ele volta sozinho. Então a gente ajuda, a gente agrupa, a gente enrola, a gente abraça, a gente contém. A contenção vai ser super importante. E de boa, porque nascer já é um drama na vida da pessoa que estava lá dentro, feliz da vida. Então, já é uma experiência, mas não teve essa experiência do gasto muscular, que é como você se prepara para ir pegar um avião, viajar, vai até o aeroporto, chega no aeroporto, está tudo pronto, o avião não vai. Você volta para casa com aquela energia que você não gastou. Se a gente começar a entender mais a motricidade como energias a serem gastas e que a gente possa alternar, que as crianças tenham essas idas e vindas, né? Que elas consigam gastar essa energia delas, física inclusive, né? No bom sentido, já vai ser ótimo, né? Vai ser muito bom. A capacidade de enrolamento de uma criança. Eu nem mostrei o oposto, mas assim, situações acontecem na vida, né? E a gente está vendo uma coisa importante aqui, que é a experiência do toque. E já uma coisa importantíssima. O toque, o canguru, vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas o toque tem um poder importantíssimo do ponto de vista imunológico. A criança que é tocada na pele, que recebe o contato, que ela tem uma resposta imunológica imensa. Inclusive, em muitas UTIs, vocês podem olhar, eles são pegos sem luva, porque já tem uma resposta imunológica importante, né? Mas aí, o que eu falei, que eu acho que é a base do nosso... Eu acho não, tenho certeza que é a base do que a gente vai conversar.
duas posturas, duas possibilidades, né? Duas atitudes, né? Porque postura, quando eu falo, eu trabalho com postura, a pessoa já se arruma e tal, né? Mas postura é igual a atitude, né? Atitude e postura se misturam, quer dizer. Então nós não estamos falando de uma postura rígida, correta, perfeita, como era dos avós, né? Que os avós pediam e que as crianças brincavam na rua, subiam em árvore, faziam um monte de coisa, e daí elas conseguiam se manter sentadas, retas, era rígido e tudo, mas, né? Não estou falando disso, estou falando de atitude. E a gente tem duas atitudes importantes. Uma de expansão, de ir para fora, de conhecer o mundo, de sair desse estado voltado para si mesmo e se interessar por aquilo que não conhece. Vai. Já foi ou é... Falta? Só estou dando tempo para isso. Bom, gente, sábado vocês estão livres porque tá difícil aqui, né? Duas possibilidades, para fora e para dentro, né? Um movimento de expansão, de abertura, né? E um movimento de recolhimento voltado para o próprio centro, né? Um movimento de concentração, de relação com as próprias necessidades, com o que se sente, com a fome, com o sono, com o frio, com a carência, com o medo, com uma série de... né? E aqui, nesse enrolamento, é a postura do vínculo afetivo. É no enrolamento que acontece o vínculo afetivo entre mãe e bebê. E entre pai e bebê, e entre... né? Quer dizer, e principalmente nesses 3 primeiros meses. Mas é ali no enrolamento que é possível fazer a troca de olhar, que é possível estabelecer um contato físico, de percepção, trocas afetivas. Enquanto que é super... Você está falando disso, desculpa, André. Aqui fica muito claro quando a gente está falando de bebê. Mas quando você está falando das outras fases, por exemplo, fase fundamental, ensino médio, esse enrolamento são quais posturas para cada etapa? O que eu estou trazendo para vocês são duas possibilidades em uma mesma pessoa. Isso é estrutura de base, isso vai estar presente. Não são as duas únicas estruturas. Nessa escola que eu fui na Bélgica, a gente fala em 5 estruturas. Depois tem uma estrutura de introversão, uma estrutura de extroversão, né? Uma estrutura de extensão, uma estrutura dinâmica de adaptação. Então, assim, eu estou dando um global para a gente entender. E isto é muito presente na vida do bebê, quase como um reflexo, é um reflexo postural, mas os reflexos se tornam gestos e atitudes. Assim é, né? Então, isso está presente na vida das crianças, nas nossas vidas, né? Essa capacidade de se enrolar e a gente vê, né, bem apoiado, concentrado em direção a um objeto, né? Essa capacidade de recuperar o centro no bebê, essa capacidade de acolher a criança já não mais num colo, como será a capacidade de transferir o colo para um adolescente, porque o adolescente já não deixa você abraçar. Eventualmente, muito comumente, tem um momento onde ele não quer mais beijo, não quer mais... né? Corresponde com o desenvolvimento da sexualidade, é natural que ele fique mais arredio, não é que ele não gosta mais de você, é porque ele sente muitas coisas e ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Mas a gente tem formas de acolher, né? Então, por exemplo, formas indiretas. Eu monto, tem lá no livro para vocês, né? Mas vários exercícios onde a gente faz, por exemplo, sanduíche de criança. Então a criança deita e a gente põe milhões de almofadas. E em cima dessas almofadas o adulto pode deitar. Então essa compressão, essa sensação de contorno, né? Esse contorno é expandido para a cabana, para o esconderijo, para o que quer que seja, né? Então você me fala, como é uma criança maior que está nesse, né? Eu falei para a Verinha que eu estudei bastante
a questão da depressão e tudo, que está ligada mais a este estado. Né? Também não publiquem isso, porque assim, solto vai parecer uma loucura, mas tá. E eu terminei meu sábado, porque eu fiquei estudando sábado, que eu vim aqui hoje, né? Para ir num show e eu estava assim. Eu falei, gente, aonde vai, né, esse meu enrolamento? Daí eu comecei a abrir o espaço, falei, não, estou indo num show, né? Mas assim, o nosso corpo, ele reage. O corpo das crianças reage muito mais, né? Esse é o que vai para fora. E é fundamental que vá para fora, porque senão não nasce, porque senão não tem curiosidade de aprender, não vai querer descobrir o mundo, não vai querer descobrir o que tem atrás da porta, atrás das coisas. Duas crianças, talvez diferentes, quando elas têm essa marca muito forte. Isto deveria ser atitudes diferentes de uma mesma criança. Que ela possa se concentrar e que ela possa se expandir, tá certo? Mas a gente lança, né? Lança a criança, né? E ela vai ser lançada e ela vai ter uma postura parecida com essa. Agora, aqui não é vínculo afetivo? Vínculo afetivo? Então, vincula bastante. Tem dificuldade de eu fico achando que eu estou parecendo astrólogo, nada contra, mas assim, não é um pensamento todo, que a astrologia também tem, né? Ninguém fica ofendido. Mas não é um achismo, é uma coisa, sabe? É um estudo bastante aprofundado, onde a gente vê que nestas fixações, crianças fixadas aqui, vão tendo muita dificuldade, por exemplo, de se desapegar, porque elas são a facilidade delas é o vínculo. Então, coleciona brinquedo até o fim da vida adulta, depois de casado, ainda pode manter. Não abre mão, não divide, não quer dividir, possui as coisas, né? Possui as relações, quer o afeto, se liga, né? Enquanto que aqui, essa criança, ela ganha os brinquedos, ela destrói todo para ver como é dentro, porque interessa para ela saber usar. Depois, não tem tanta importância. E os pais ficam loucos, principalmente se os pais queriam que ela colecionasse brinquedo e ela não coleciona, né? Então a ideia aqui é passar de um para o outro, certo? Agora, na nossa sociedade, a gente está fazendo isso com as crianças, né? A gente está lançando as crianças o tempo inteiro para o mundo. E elas estão sendo invadidas, tem essa ideia de pervasivo, né? Mas assim, elas estão sendo realmente atravessadas por uma quantidade de informações e uma quantidade de demandas que elas não têm condições de cumprir. Simples, e aliás, não sei exatamente, porque aqui eu tenho vindo para ver os maiores, não sei exatamente, mas assim, recebo no meu consultório crianças com 5 anos porque não fazem letra cursiva ainda. Na época do vovô e da vovó, eles faziam com 8, 7, né? Agora com 5 você... Então, o que acontece do ponto de vista neurológico? Acontece que motoramente algumas crianças são até capazes de realizar uma letra cursiva. Agora, a letra cursiva demanda planejamento, que é uma estrutura do cérebro que não está pronta. Ou seja, essas crianças, e eu dou essa imagem, estão sendo jogadas nas raias de piscina que não tem fim. Elas não param mais. Elas vão, e quando acaba um ano entra outro, e quando acaba outro entra outro, e aí é o Enem, e as escolas estão ficando malucas de socar a informação, cada professor vem ávido para dar 850 coisas para aquela criança. Quando ela chega em casa tem uma mãe ou pai, ou tios. Vamos falar de tios, agora eu vou falar de tios. Pai e mãe não erram, né? Então eu vou falar de tios. Tem tios que ficam ensinando ela o tempo inteiro. Ela fala assim, mas eu tinha 2 menos 5, quanto é? Desculpe. Né? Assim, então, a gente está lançando as crianças em
em direção a coisas que elas não têm capacidade de realizar, né? E entrega para Deus e vê o que acontece. Na nossa cultura, o interesse e é assim que tem sido, é criar competências para que essas crianças sejam competitivas no futuro. Gente, daí as crianças não encontram sentido no que estão fazendo agora, porque está tudo voltado para o futuro, desde línguas, computação e habilidades sociais, inclusive. Com relação a isso, assim, meu filho não está no curso de inglês, eu preciso botar ele no curso de inglês porque ele precisa aprender inglês. Então, é desta cultura que eu estou tratando. Quer dizer, será que a gente não está numa cultura errada? Porque amorosos somos, dedicados somos, todas essas coisas, mas assim, a cultura está muito atrapalhada, né? Então, a gente teria que ter esse constante movimento entre as posturas. O que dá um movimento entre as posturas, gente? O brincar. Já ouviram falar? Brincar era uma coisa que tinha no passado, né? Não tem mais. As crianças não sabem mais brincar. Não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, né? Não tem nada para fazer. O tédio, né? Essa questão de que você está sempre tendo que preencher alguma coisa também, né? E sempre lançadas nesta atitude, né, de enfrentamento, de vai lá, enfrenta, vai além dos seus esforços, né, que leva a criança a ficar na ponta do pé, descentrada verdadeiramente, e não consegue recuperar essa capacidade de se enrolar. Então não tem descanso, porque inclusive a vida digital penetrou nos buracos todos, é como água, ela vai entrando em todos os buracos. Como os buracos são muito grandes, a gente tem quase um chip, né? Então, por exemplo, só para contar, hoje tem um adolescente lá que está comigo há um bom tempo, tem um trabalho super legal, e ele porque quer que eu veja um jogo. Eu vejo jogo, se for o caso. Mas eu falei, não, você me fala sobre o jogo. Ele falou, não, mas você precisa ver o jogo. Eu falei, não, mas você é capaz de me falar. Você é capaz de me contar. O que me importa é você falando do jogo para mim. E aí eu vou poder entender o jogo, depois eu vou ver o jogo com você, vou te falar, mas assim, não tem mais esta capacidade de experimentar algo, primeiro um vazio, né? Depois experimentar uma busca de preenchimento, tá certo? E depois poder tornar isto, eu falo customizar, né, que nem eles fazem os adolescentes com as roupas e tudo, quer dizer, tornar próprio, né? Então a gente tem aqui todas essas etapas, mas as nossas crianças estão, e a gente propõe que as crianças façam esses movimentos, né? Então, na sala de aula, tem vídeo aqui, tem uma série de movimentos, mas assim, do ponto de vista corporal, que era o que eu falei, o que liga uma coisa à outra? Do ponto de vista comportamental, liga uma família que proporciona para as suas crianças várias experiências. Uma experiência de ir buscar o que está fora, uma experiência de acolhimento, uma experiência de humor, a brincadeira. A brincadeira está entre uma coisa e outra. E então a gente entraria... Fala, pode falar. Na verdade, eu vou falar de uma situação que aconteceu em casa que eu tenho uma dúvida muito grande. Porque quando eu era pequena, eu tinha uma sensação de ser sozinha, né? Porque eu sempre fui uma criança que não tive irmãos, e nem primos na minha idade, nem crianças no meu prédio. E aí eu brincava um pouco sozinha, mas eu sentia uma ansiedade muito grande de não ter outra pessoa para brincar. E o meu filho, ao contrário de mim, está na era digital, né? Tem muitas crianças no prédio, mas nem sempre elas estão disponíveis na hora que ele quer. E aí a gente teve uma conversa outro dia que ele manifestou uma ansiedade muito grande, que na verdade virou uma dor, né? Que ele não sabia brincar sozinho.
é ótimo, né? Porque ele já está falando que tá pedindo, ele já percebeu, né? Mas brincar sozinho é super importante, né? Não é todo mundo que tem esse universo pessoal capaz de ficar horas ali brincando e tal, mas no geral as crianças não são expostas a isso, que é o que eu falei, vem um jogo e tal. Tem um capítulo inteiro, tem uma série de reflexões sobre isso. O que eu queria contar para vocês é que a gente descobriu, e essa é a grande questão, que o cérebro do bebê é superativo. A gente descobriu isso há 30 anos, né? Então, a gente descobriu e começou uma onda que é o que a gente está pegando agora, que é a estimulação. Então, estimular, 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 estimular. Então, você estimula seu filho hoje para uma habilidade que você quer que ele tenha daqui a 10 anos. Estimulação é um erro do meu ponto de vista, quer dizer, porque a gente, principalmente na função de pais, a gente tem uma função importante de relação, de presença no aqui e agora, de afeto, de vínculo, que é tudo isso que a gente tem que ganhar, né? E também de educação. E também, claro, não é só fazer o que a criança quer, o que ela tem vontade, não é essa a questão, né? Mas, por exemplo, até estávamos conversando, quer dizer, a criança pode fazer uma coisa que ela não tenha motivação para ela fazer se ela se sentir útil. As crianças estão se sentindo inúteis. Isto é uma presença lá da questão da depressão, que eu nem sei que horas a gente vai falar disso, vai falar. Mas uma das questões é uma sensação muito importante desses adolescentes de que eles são inúteis, de que eles não servem para nada. Porque eles também não aprenderam e não são valorizados nessa colaboração, nessa utilidade, mesmo emocionalmente, alguém pode ser muito útil para o outro, né? E as diferenças, né? Bom, enfim. Aí aqui a gente tem essa cena gostosa, né, de contato, de presença. Aqui a gente não sabe quem dormiu primeiro, espera-se que tenha passado o protetor solar. Aqui a gente tem todo um outro envolvimento, uma relação corpo a corpo, muito importante, a roupa representando a pele. E aqui a gente tem uma coisa interessante que aconteceu comigo, depois eu fui ver, quando eu fui ver as fotos do livro do bebê, era muito comum eu estar numa posição, o bebê assumir a posição, a mesma posição. Então a gente vê essa menininha numa expressão muito parecida, altiva, né, assim, como a avó, né? Então, um gesto, um toque vale muito mais do que 1000 palavras. Um gesto e uma boa palavra, então, matou, né, a pau. Estar no nível da criança, que também significa, num certo sentido, poder estar no nível do adolescente. E aí eu vou fazer uma outra parte. A adolescência abaixa. A gente fala, também está lá no livro. Hormônios, né? Só que hormônios é um genérico. Você não está falando do João, da Maria. Porque o hormônio age em cada um de uma forma. E é isso que interessa. Então, por que eu falei isso mesmo? Perdão. Então, existe na biologia já uma indicação de que nesse período vai se tirar a produção, vai se fazer menos produção de serotonina, portanto vai deixar esta pessoa incomodada. Aquela alegria infantil, né, que o mundo está caindo e que a criança tem, né, essa disposição, ela não tem na adolescência. O que seria a adolescência? Um momento de descoberta e de troca de valores, no sentido de o que servia não serve mais. E a gente fica tentando colocar trilhos e direções para o adolescente ao invés de poder ir até ele e tentar ajudá-lo. Ele não sabe, ele é perdido também. Então você fala assim, na hora que você souber o que você quer, você volta aqui e me fala. É igual falar, vai se acalmar no seu quarto e volta depois. Quer dizer, que
uma baita sacanagem, né? Porque a gente tem que ensinar emocionalmente, tem que estar presente emocionalmente, né? Então, estar em contato, olhar, ouvir, ter uma atitude mais empática, né? É diferente de uma linguagem que é autoritária, né? Não parece autoritária. Super bonzinho aquele pai, aquela mãe, aqueles tios, super bonzinho, os tios. Mas, na verdade, são super autoritários, entendeu? Quer dizer assim, ditam muitas coisas. O que acontece? As crianças, a gente descobriu um grupo de neurônios chamado neurônios espelho. E esses neurônios, que foram descobertos recentemente, há 30 anos, eles são os neurônios da empatia e que estão muito presentes nas crianças. Ou seja, a criança olha para o adulto e eles falam, eu vou corrigir a ciência, tá? Mas eles falam que a criança copia o adulto. E é mentira, não é cópia, é mimetiza. Ela se mistura, ela não copia, porque copiar eu preciso te olhar, saber quem eu sou e te copiar. Não, eu entro, né, nisso. Muito comum nos adolescentes. Entra num lugar, está todo mundo triste, fica triste. Entra num lugar, está todo mundo excitado, fica excitado, né? Mas na linguagem fica muito difícil, porque a criança sente uma coisa do adulto. Você gosta de mim? Ah, gosto. E não gosta, né? Ou, você está chorando? Não, imagina, não estou chorando, um cisco que entrou no meu olho. Então, a gente começa a dissociar uma linguagem que é uma linguagem corporal, mais intuitiva e mais emocional, de uma linguagem falada. E começa uma baita confusão aí. Por um lado, é onde começa a se fechar esta criança que deprimida fica e ninguém sabe, porque ela primeiro acha que ela está errada. Ela fala, eu que estou errada, né? Ele está falando que está feliz, tá vendo? Ou burro, né? Que faz assim que a criança faz, né? E na verdade ela começa a se fechar, ou ela começa a não dar valor para aquilo, e daí ela casa errado, arruma sócio errado de trabalho, né? Ela perde um contato, ela fica em dúvida e é aquilo, a melhor maneira de ensinar é sendo, né? Não tem outra, é o seu gesto que vai fazer, realmente. E aí a gente faz de gato sapato para também entender os adolescentes, que não são fáceis, mas o que eu diria é que isso fica absurdamente dissonante durante a adolescência. E entre os pares eles se reconhecem mais. Então, na verdade, todos os estudos, não queria falar disso assim, mas os estudos ligados mais a suicídio, né? Porque, afinal, já sabia que vocês iam perguntar disso, não era para eu falar, mas eu falei, né? É muito comum os amigos saberem e entenderem e se de alguma maneira, quando existe essa abertura, quando o adolescente não está muito sozinho, isolado totalmente, são os pares que conseguem compreender. E daí surgem esses pequenos grupos até de incentivo, de compreensão. E é muito comum os pais falarem, nossa, não é possível, porque também muitos adolescentes aprenderam a disfarçar total. E porque não se fala de sentimento. E porque não se lida muito com sentimento. Isto seria uma coisa pesada que traz vocês que vão para casa e falar, meu Deus do céu, e agora? Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que assim, a gente está dentro, raríssimo, né? A gente está numa proporção assim, rara, mas é que como tem um pipocar mundial, você começa a falar, bom, peraí, deixa eu me preparar. E o preparar é comprar meu livro, ler, mentira. Mas o preparar é realmente ouvir, é estar atento a essa linguagem não verbal, né? É aguentar aquele tranco, né? Os adolescentes, também não é qualquer adolescente que se isola, porque agora também tem uma moda que assim, os pais, os tios ficam desesperados, que as crianças têm uma vida social intensa, sendo que algumas crianças não têm, são um pouco mais recolhidas,
não tem nada de errado, eventualmente, nisso, né? Mas eu acho que fica quebrado uma intimidade, uma aproximação, uma escuta. E aí a escuta, eu quero te escutar. E assim, gente, se o cara quer mudar, e aí vou pegar esse tema também, esse gancho, que assim, no consultório, eu também estou falando para vocês uma coisa do meu consultório, então eu estou imaginando que vocês não vão reproduzir por aí, mas no consultório, um dos ganchos com esses adolescentes que chegam é, tá bom, eu entendi. Isso, aliás, deveria ser o começo de qualquer conversa familiar, tá bom, estou te entendendo. Ou estou tentando te entender, estou quase te entendendo, eu acho que já estou te entendendo, né? Porque dá uma noção temporal. Mas a impressão que eu tenho é que você quer mudar tudo, você quer recomeçar, que você quer resetar, né? Que você quer... Porque, assim, a grande impulso da adolescência é a transformação. Se a transformação não acontece, né? Eu vejo, assim, adolescentes que, às vezes, os pais podiam entender que algumas excentricidades são conquistas para esses adolescentes. Eu quero fazer a festa em casa. Em casa não vai fazer a festa porque quebra coisa, porque vocês vêm beber, porque vocês vêm fumar maconha. Você vai fazer no salão. Eu quero fazer a festa em casa. Qual a diferença de fazer a festa em casa e no salão? Vocês sabem? É brutal. Uma coisa é tua, você trazer as pessoas para dentro da tua casa, da tua intimidade. Sei lá, quer dizer assim, eu estou tentando ler, né? Então, assim, às vezes algumas coisas que são sutis, que podem parecer conquistas, que a gente entende e aceita, seria uma boa moeda de troca para tantas coisas que a gente quer que eles entendam e aceitem das nossas proposições, né? Então, bom, então, o que será que eu teria mais para falar, né? Bastante coisa. Mas acho que assim, de uma maneira geral, eu vou falar para vocês dos tópicos que eu já falei, e aí a gente termina para as perguntas, né? Nessa curva de expansão e de recolhimento, nessa curva de expansão, os estados depressivos estão mais próximos desses enrolamentos, tá certo? Não é que, aliás, é super importante. Eles estão, muitas vezes, ligados a esta situação por falta e por ausência. A gente, agora talvez eu não sei se vocês vão entender, mas a gente se prende a coisas porque a gente não termina de vivê-las. E eu vou dar um exemplo simples. O bebezinho brinca de jogar a colher no chão, você pega. Ele joga a colher no chão, você pega. Ele joga a colher no chão, você pega. Tudo bem, chega uma hora que você não pega, mas chega uma hora que ele já se alimentou daquilo. Ele não precisa mais fazer aquilo, ele muda de brincadeira. Se ele não se alimenta daquilo, ele fica naquela repetição de alguma coisa que não foi vivida. Então, a carência de algo prende a gente nesta situação. Então, a carência de uma vida afetiva, de trocas positiva, de segurança, de amor, de verdade, de olho no olho, de tamo junto nessa, também errei, aqui pode ser, vamos lá, vamos, né? Quer dizer assim, esta carência pode muitas vezes colocar esta criança num estado de tristeza, de isolamento, de apatia, enfim, todas essas questões. Quando a gente vai para outra ponta, que é o que está acontecendo, o excesso de projeção para fora, o que acontece no excesso de projeção para fora? A gente perde o próprio centro. A gente perde as sensações, isso é neurológico, o sistema parasimpático deixa de atuar e é um sistema simpático que te põe para fora, o tempo inteiro ligado, 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 ligado. O que dá quando a gente perde o próprio centro? Medo. Então os pânicos, as fobias todas, né,
elas vêm muito ligadas a essa... Né? Estou fazendo um polo entre os comportamentos mais depressivos e os comportamentos fóbicos, né? O toque, a fobia de separação, a síndrome do pânico, né? Todas essas coisas, onde eu estou muito projetado para fora e muitas vezes o que acontece nessa projeção para fora? Sintomas físicos que te trazem de novo para dentro, que te trazem de novo para ter acolhimento, que te traz de novo para não querer sair de casa, né? Então, assim, eu estou falando desse jogo, né? A questão da atenção, eu já falei para vocês. A gente descobriu que o cérebro que se dá, evolui, vamos dizer, com estímulo, e a gente está estimulando sem parar. Sem parar, o tempo inteiro é uma atrás da outra, as crianças não fazem mais pausa. Eu não sei o que vai ser da memória dessas crianças, porque a memória se refaz no sono, o sono também está comprometido. Assim, eu prometi na minha casa que vocês iam sair mais alegrinhos hoje. Eu prometi, eu falei, não pode ser uma palestra, porque na verdade, gente, eu sou o Zé da Esperança. Se eu não fosse, não estaria aqui, não estaria no meu consultório. Eu acho que bola para frente tem... Hã? Tá tudo dando certo, e quando não está dando certo, a gente para né? Raras situações, né? A questão... Aí, de novo, do suicídio, a questão que é grave na adolescência, desculpa, eu não vou ficar falando disso, mas, né? Mas é assim, é porque é, no geral, muito impulsivo. Não tem essa preparação. Estou falando, em geral, o que a gente sabe de estatísticas, né? Mas, assim, no geral, é dentro de um movimento impulsivo. Claro que tem toda uma situação, um movimento impulsivo, a gente que queria que aquela pessoa então se transformasse, né? Mudasse tudo, mudasse o que ele quisesse, e a gente ia fazer, né? A gente, de repente, ele mesmo interrompe um processo, né? Fala. Você começou a palestra falando do cuidado que a gente tinha que ter, porque de alguma forma a gente se espelha dos nossos filhos. Sim. E eu acho que de alguma forma isso que está acontecendo com as crianças é porque também tem uma falha do espelho, né? A gente também não está se cuidando, a gente também tem pressões, a gente também vive um mundo louco que exige da gente cada vez mais. Existe um monte de padrões aí do lado das mães que a gente tem que cumprir como mãe, a gente tem que trabalhar, tem que ser boa mãe, tem que ser sempre dar o exemplo, tem que. E também falta esse cuidado de um lado para poder cuidar do outro. Eu acho fundamental. Aliás, tem grandes resultados clínicos, né? Quando os pais resolvem se cuidar, as crianças muitas vezes respondem, né? Bastante. Agora, olha só, a gente está no mesmo barco, é o que você está falando. Então, assim, não vamos tirar a questão da culpa direta, porque a gente está no mesmo barco. Mas olha... O exercício agora? Não agora. Ah, tá, todo dia. Eu já tô com culpa aqui, ó, que eu não dei o exercício. Já me pegou na culpa. Não, tem um dado que eu quero falar para vocês que é muito importante, que são reflexões. Eu acho, a Verinha me acompanha há tantos anos, que eu penso. É verdade, eu acho que eu junto coisas, corpo, psicologia, etc., e que eu estou, de fato, eu falei para a Verinha, agora, eu cantei, chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, porque assim, muita coisa é de uma pesquisa brasileira, né? A gente tem coisas incríveis aqui, mas o que eu ia falar do que eu acho fundamental é que assim, a gente está vivendo um período sem fé. Isso é gravíssimo, né? Sem fé espiritual, sorte de quem tem uma cultura que dê
esse apoio com liberdade, etc., né? Eu vejo que tem alguns grupos que têm isso, mas a fé, ela não é uma questão religiosa. A gente está sem fé do que vai acontecer amanhã. E acontece que é aí que eu acho que é um pensamento novo para ver se funciona ou não. Como eles estão muito nos jogos eletrônicos, que eu nem falei hoje, mas acontece uma coisa, eles estão enfrentando rapidamente, até por demanda nossa, de que aquilo é uma realidade virtual. E a realidade está virando o jogo. A gente tinha a preocupação de que eles se confundissem. Eles vão sair matando por aí. Existe isso, né? Existe. Mas existe o outro lado também. Isto é uma realidade virtual, que é diferente da realidade aqui e agora. Se não existe Papai Noel... Não, Papai Noel não, tadinho, já foi essa época. Se não existe zumbi, não existe Deus. E é super comum as crianças me perguntarem no consultório, mas você acredita em Deus? Né? Assim, porque é uma necessidade, não importa, entendeu? Quer dizer, assim, a necessidade é de você saber que algo vai garantir você no futuro, inclusive porque você é criança. E uma das perguntas que é assim, bom, mas se meu pai e minha mãe morrer, quem vai cuidar de mim? Né? Então, assim, alguma coisa, porque já vem com tudo isso, assim, falta no que acreditar também. E não é, a gente, não estou falando para vocês se aderirem a novas igrejas e tudo, né? Não é isso, mas é buscar aquilo que eu falei no começo. Quer dizer, a gente tem que buscar na gente um mínimo de fé e de eixo, e de movimento, né? Não ficar fixado sempre numa atitude, poder ir de uma para outra, poder descansar, poder desligar. Essas crianças não desligam. Gente, o celular ligado do lado, vocês sabem que o celular ligado do lado, ele penetra a retina e impede a produção de melatonina. Assim, essas são as pesquisas últimas. Isso sem falar nas ondas. As ondas todas, né, quando está ligado, acontecendo. Né? Eu acho que falamos um pouco de tudo. Há esperança em a gente olhar de novo para os limites, para as coisas mais básicas, e né, não ficar projetando para o futuro, para isso, para aquilo, ter prazer junto, não ficar no celular, né, não querer conversar super importante, né, mas assim, eu vejo os pais que estão na porta da escola, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. A criança entra, mas você não sei o que, não sei o que lá, quer dizer, começa uma conversa numa hora que não tem nada a ver, a criança está num outro lugar. Então, assim, achar o tempo da conversa, achar o tempo de parar, achar o tempo de realmente estar juntos, né? Estar junto, pode ser até vendo um filme, jogando eventualmente um joguinho, né? Mas, e outra, né, gente? Pelo amor de Deus, essas crianças não podem estar sentadas o dia inteiro. E não significa enfiá-las numa agenda sem fim de atividades físicas que o professor está esperando a 1000 e quer mostrar serviço, porque agora todo mundo quer mostrar serviço. Então ninguém mais brinca na aula de judô, por exemplo, né? Tinha um tempo de brincar, tinha um tempo de encontrar, tinha um tempo de falar. Vida social, quando que as crianças têm, a não ser nesses encontros próprios, né? Repertório de contato físico. Então, assim, é ir para o mais simples, mais básico, mais brasileiro. Não, a minha pergunta é muito básica ali. É que eu estou na escola há milhões de anos também. Então, vejo, e sempre com essa faixa de 11, 12. Quando eu era professora, eu trabalhei dos 9 aos 12. Mas, enfim. E toda vez eu vejo essas crianças que chegam nessa idade, na pré-adolescência ali, 10, 11, 12, e eles vestem aquele moletom e eles
fecham a cabeça com aquele moletom e você não vê mais a criança. Eles passam 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro daquele moletom. Inclusive em sala de aula. E é difícil, mas os professores conseguem se conter e falar, deixa o moletom na sala de aula também. Alguns nem tanto. Aí você vê as pessoas ficarem incomodadas, porque aí vem o calor e eles estão dentro daquele moletom. E aí os pais, os tios, os professores vão falando, tira, tá muito quente, enfim. Aí a minha pergunta é um pouco isso, você estava falando da expansão e do enrolamento. Esse moletom que fecha ele de novo tem um pouco a ver com isso ou está mais ligado à questão do corpo que está mudando, porque o corpo está mudando, eles estão escondendo o corpo, enfim. O que você acha? Acho que é boa a pergunta, né? Eu vou pensar, te digo depois. Não, eu tenho a resposta. Parece que eu estou realmente, mas eu estou fazendo propaganda do livro porque tem muito material. Tem um capítulo inteiro sobre isso e em especial sobre a pele, né? A importância da pele, porque quando a gente aqui eu estou falando para vocês uma fração do que é um olhar sobre o corpo, o psicomotor, né? Mas quando a gente vai olhar, a pele é o lugar de contato. É o tato, é o toque, é o contato, é o contorno também, né? As crianças que não têm contorno são totalmente sem noção de limites. A gente trabalha muito na pele. E a pele, ela pode ser, ela também é uma proteção, né? Ela é uma proteção importante. E assim, eu acho que assim, podemos dizer que as crianças estão sem proteção. Eu acho que isso é verdade, né? Tem uma desproteção aonde se vestir e colocar todas essas coisas é uma possibilidade, mas elas também se desvestem, né? Elas também se desvestem. Então, mas aí eu acho que tudo isso para mim tá descrito ali. Eu acho que tem isso que a Verinha falou, um adolescente se recolhe, e eu acho que isso existe mesmo, um tanto a gente deixa, né? Tem que olhar, ver, né? Bracinho, tudo, mas assim, se recolhe. Isto é uma pele, é uma casca, é uma proteção, né? Por um lado. Por outro lado, eu acho que mesmo quando é a mini blusa, a mini, né, tá um maior frio e a menina tá, né, totalmente... Os meninos, tal. Bom, as crianças têm uma regulação de temperatura diferente de nós adultos, né? Não é a mesma sensação, por isso que a gente fica, põe a malha, tira a malha, tal. Então já é um pouquinho diferente, mas... eu acho que é como a tatuagem, é como, quer dizer, essa coisa da pele e da aparência, eu acho que é muito importante. É uma pele, é a capinha de Batman ou a vestidinho de bailarina que vira uma outra coisa agora. Então, assim... Eu acho que é uma manifestação importante, dura de engolir, né, às vezes, pra gente adulto, porque incomoda, né? Quer dizer, a pessoa toda fechada ou muito exposta, né? Nossa, tá cheio de perguntas. Não, às vezes não pode ser mudanças no corpo, tipo um menino que tá parecendo gogó, né? Gogó, aí ele, sei lá, tá lá se fechando, ou o pelo no braço que tá crescendo. Não, tem super a ver com a adolescência. O adolescente, ele tem ele gostaria de ser invisível, que ninguém visse. E, ao mesmo tempo, ele gostaria de ser visto o tempo todo. Então, é confuso, como tudo. Mas eu acho que sim, seio, né, o corpo mudou. É um jeito ainda de... Esconder um pouco até se acostumar com aquela mudança. Mas, por exemplo, não respeitar também isso, né? É empurrá-lo para expor a mudança antes dele estar preparado, né? Estou dizendo. E aí, André, eu acho que a grande dificuldade, a questão dos pais é assim, até que momento você deixa, até que momento você interfere, em que momento você solicita um outro olhar porque eu não estou conseguindo
decifrar esse enigma? Não, eu acho que a gente se prende com coisas que não são essenciais. A gente passa o tempo inteiro discutindo, brigando, negociando, coisas que não são tão importantes. Então daí fica tudo meio embaçado, você não sabe, né? Eu acho que assim, priorizar, tentar se colocar no lugar do outro e se colocar na sua própria família e pensar, né, até onde vai, o que é importante. Tá bom, eu entendi que é importante para você, já é uma definição, né? Assim, tá bom, eu vou, né? E tem limite. Então, sei lá, não dava para, bom, enfim. Completando o que ela está falando, não seria de repente a gente retomar a nossa infância? Porque eu vi muito uma simplicidade com a minha filha. Faz caixote, faz robô, pinta, tudo que minha mãe me passou, eu passo para ela, né? Então, de repente, ela também usa o iPad e tal, mas ela muitas vezes, é muito louco isso, é o que ele está falando. Eu falo, filha, vamos largar o iPad? Não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe. Eu pego o iPad, vamos brincar agora de fazer os super hands, por exemplo. Vamos pegar uma fita, uma caixa e tal. E ela desencana do iPad. E eu tenho também um lugar do armário que eu escondo. E se ela não vê, não visualiza, muitas vezes ela nem associa. E eu costumo fazer com ela tudo que eu vi na minha infância. Então é o pega-pega, é pegar folhinha, é brincar com coquinho, é juntar tampinha de... Tudo que eu posso remeter a ela, a minha infância, eu aplico nela agora. Os pequenos a gente vai mais... Eu vivencio em casa, tenho 2 filhos, uma pessoa vai fazer 20, um tem 17. E essa questão do toque é super tranquila, super legal. Ele parece um dog alemão, que é um gigante, né? Ele se joga no meu colo e fica, e é carinho e tal. Mas os embates são fortes ali, por N motivos, né? Todas as coisas que fazem parte da vida do adolescente, né? Então, escola, bebida, droga, essas coisas todas fazem parte ali, é muito complicado de lidar, porque a gente fica meio que sem saber, né? Não é uma projeção para o futuro, mas é um agora que preocupa. Né? Eu fico sempre pensando, não, vai passar, vai não sei o quê, mas né, difícil. Essa escola que atrapalha a vida dele, todas essas coisas assim. Então, como é que é isso, assim, né? Não sei. A pergunta é, vai passar? Quando vai passando? Vai passar de ano, né? Acho que é mais essa a pergunta, viu? Né? A gente está muito ligado... É uma coisa, assim, realmente, me dá uma tranquilidade quando a gente tem mil embates e de repente a gente tem esse momento... Eu queria pegar só o começo da tua fala, que é assim, já desde pequenininho, desde bebezinho, a gente vê bebês que são muito mais fáceis e aceitam o colo e se enrolam, né, e tem toda essa coisa, e outros que não. Então a gente já tem mesmo alguns bebês que essa não é a linguagem principal e a gente precisa respeitar isso, né? Assim, aprender a fazer. Agora, com adolescente, sorte sua, né? Que você pode abraçar de vez em quando, porque eu sugiro que abrace mesmo assim, mesmo não podendo, entendeu? Assim, você abraça uma estátua de mármore, né? Fria, assim, mas tudo bem. Mas assim, embate é o nome né? O nome do filme que você está assistindo lá na sua casa. Vai passar. Não vai passar? Acho que quem tem filho maior sabe que vai passar, né? Esse embate. Não tenho. Os eletrônicos, ela falou do embate. E aí começa, né? Porque eles são a geração do eletrônico. E aí quando você começa... Não, você vai, principalmente na adolescência, né? Começa a impor, não, 1 hora por dia. Não, mas eu quero ficar mais. E tem uma questão também que hoje aqui eles têm um ensino que já é, né, com digital. Então, até que isso é uma coisa relevante, que você falou, a gente não pode brigar por coisas tão, né, às vezes a gente fica desperdiçando energia em cima. Mas eu acho que se você
por exemplo, assim, a questão do mundo digital, assim, ela é uma questão que tem muitos aspectos positivos e tem muitos aspectos negativos, né? Os aspectos positivos são, e a gente aqui também, eu já vim aqui o ano passado observar as crianças na sala de aula e sugerir mudanças aqui e ali na rotina em relação a esse uso excessivo, possivelmente excessivo, da tela, né? Mas é que eu acho que, na verdade, quando eu falei aquela imagem de todos os buracos estarem sendo ocupados pelo eletrônico, isso eu acho ruim. Porque é realmente uma invasão, né? Então, a hora de comer não é a hora né? Quer dizer, as crianças preferem qualquer jogo eletrônico, qualquer tablet, a qualquer passeio. Também não é possível que isso seja desta forma, né? Então, assim, ocupou o lugar da relação, ocupou o lugar do vazio criativo, né? E assim, não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou pegar um galinho, vou juntar com outro, vou contar uma história. Não existe mais isso. E, apesar de muitos ganhos, né, até relacionais, porque você passa a ter um outro tipo de relação com amigos, né, que você não teria, talvez, e da informação e tudo isso, tem um excesso de informação, isso é óbvio, não para nunca, mas, puxa, eu ia falar uma outra coisa. O que eu ia falar? É um vício, né, gente? É vício. É vício tipo você tirar um copo de vinho ou de um uísque de um alcoólatra. Eles estão indo para um comportamento muito parecido. E precisa ajudar a parar. É que nem você passa no quarto e fala, desliga esse computador, e vai fazer suas coisas. Aí, desliga esse computador meia hora depois. Está que nem os quadrinhos do tempo passando, né? Precisa ajudar, precisa parar, precisa arranjar rituais, precisa, né, negociar um pouco com eles também, porque senão você vira as costas, eles ligam tudo de novo, né? Mas eu ia falar uma coisa bem mais interessante, mas eu esqueci. Alguns movimentos que você fez corporais me lembraram um pouco a yoga ou o tai chi chuan. Tem alguma coisa a ver? Essas práticas ajudam talvez a fazer esse movimento de se abrir, de se fechar? Então, eu acho que assim, a minha proposta é que o corpo esteja presente dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Que as crianças levantem cada uma hora e meia, façam tique-tique, tem milhões de possibilidades, que elas conheçam o braço delas na hora que a mão, como é que a mão funciona, né? As crianças, e tem gente que já passou com filho no meu consultório, como eles aproveitam essas informações, como é rico para eles, como parece que você está preenchendo um vazio. Mas então eu sou muito a favor de que o corpo venha para dentro da sala de aula, seja em termos de massagem, que eles possam trocar, que eles possam se tocar, que eles possam se auto-tocar, a coisa mais importante, que a criança saiba se tocar, que ela possa descansar o cérebro dela de tanta informação que vem, né? De que ela possa se recolher, então que a gente apaga a luz, que a gente propõe isso. Esse é o principal. Paralelo a isso é o brincar livre, que é outra coisa que a gente não tem. Então o que acontece? Um problema, porque a gente põe eles em muitas aulas. As aulas são mais alegria do professor do que do próprio aluno, que o professor tem lá um projeto para fazer. E a gente perde o brincar livre, tudo está dirigido. Então respira aqui, faz lá, tudo é dirigido, né? E aí, por outro lado, o brincar livre vira o computador. Então, né, estamos no mato sem cachorro mesmo. E o parque, que eu acho assim, muita conversa até na escola, até chamar você, né? E o parque, porque raios as crianças podem usar o celular no parque. É o único tempo que elas têm livre na escola para interagir livremente, né?
E a escola permite que elas usem. Então, mas posso te falar uma coisa? A gente está apanhando. A gente não... da tecnologia, da indústria. Assim, é nível indústria do cigarro. As pesquisas que você vai ver, todas, são pesquisas altamente tendenciosas. Mas eu acho que é o seguinte, ainda não temos um código de ética para o uso de celular e etc. Mas eu acho que assim, a escola não é família. Tá certo? A escola não é família. A família é que é família. Né? Então, na escola, a gente deixa de fazer aquilo que a gente acha certo, como família, de uma maneira geral, para poder fazer pela coletividade. Então, em casa, eu acho que é uma coisa. Né? Mas eu entendi a tua pergunta, eu entendi. Se na escola, no parque, é para brincar, comer, merenda e tal, estar com essa relação social no corpo... Agora, eles já estão com desespero de ir para a escola, imagina sem celular. Agora, eu acho, entendeu? Eu acho que não deveria ter. Mas sim, mas daí... Não, eu acho que é legal, eu acho que é uma boa... 20 minutos do dia... Aliás, tem várias escolas já que tem uma faculdade, universidade e tal, que tem uma... onde você coloca, né? Acho que aí também tem uma questão que é dos pais, é isso que você falou, é família. Então, eu acho que cobrar da escola que não possa usar celular quando você está dando o celular... Por exemplo, meu filho não teve celular até a 8ª série. Todo mundo tinha e não tinha. Porque a gente era contra, não tem que ter um celular. Então, eu acho que também tem uma coisa da postura da família de fazer as suas escolhas. Não pode transferir só para a escola... restringir o parque, entendeu? Eu restringi de uma outra forma. Falei, não, eu não acho que é legal você ter, não precisa ter celular. Por que você precisa ter celular na 7ª série? Não tinha. Era o único da sala que não tinha. Então, eu acho que esse debate passa pela escola, mas passa... Agora, tem uma coisa interessante aí do que você falou, independente de celular, que eu acho que mostrar... Por que não tem celular? Por que não tem o celular? Porque nós pensamos assim, e outro porque você não tem maturidade ainda para isso. E isso é outro tema complicadíssimo que as crianças falam, hoje um menino que tem medo, você fala assim, então, eu convenci minha mãe de me levar no filme de 16 anos. Eu falei, quanto você tem? 12. É um passo maior do que você pode, né? E isso é uma proteção. Isto eu penso que seja uma proteção. Não deixar as crianças darem passos maiores do que elas aguentam, né? Eu me pego como mediadora dessa relação da criança com o próprio corpo, né? Quando a criança nasce, você nomeia sensações. Então, os pais têm esse lugar daquele que vai nomeando e vai intermediando parte da compreensão que a criança tem e constrói sobre o próprio corpo. E eu me pego muito nessa, assim, o que é o mais adequado? Porque tem a relação da criança com o próprio corpo e tem situações em que esse corpo exige culturalmente uma disciplina. Por exemplo, a postura de estudante, né? Em sala, sentado, que é um pouco essa a discussão. Que tem um lugar livre de brincar e tem um lugar em que a criança tem que organizar o corpo dela de acordo com o que a sociedade espera dela naquele momento. Por exemplo, sentar na mesa para comer. E aí a minha questão a criança está lá esparramada. E eu fico pensando, o que é realmente necessário para ela, por exemplo, nesse momento? É mais a minha ansiedade de vê-la com aquela postura desmilinguida que me incomoda. Então, será que eu quero disciplinar o corpo dela por uma ansiedade minha de olhar aquilo e me incomodar? Ou aquilo é realmente necessário para a criança? Gente, disciplina corporal, atitude, é importante aprender. Você tem que aprender a sentar na sala de aula. Você não pode pegar o seu pé e fazer massagem no pé no restaurante. Eu machuquei meu pé e aí eu tinha que ficar mexendo no meu pé. Eu acho a coisa mais feia você ficar mexendo no seu próprio pé, nos lugares, entendeu? Públicos. Acho que o seu pé você mexe na sua casa, né? Mas assim, gente, é básico nisso. Quer dizer, não precisava ser que nem os avós, mas os avós exigiam uma postura que a criança
aprendia. Depois ela saía de lá, subia, fazia o que queria, né? Agora, eu acho que precisava mostrar o filme. Uma experiência 2010 aqui na escola. Então, o contato visual, o toque, a gente não dá mais mão, assim. Olho no olho, mão... É o mais comum, né? Bom dia. Então, imagina as crianças paradas, 5... I é 2. I é 3. I é 4. I é 5. I é 6. I é 7. I é 7. I é 8. I é 9. I é 10. Bem a pontinha. Tem que ir da onde a criança está para levá-la para o outro polo. Não adianta falar, para, fica quieto. Aqui, a onda. Sem precisar falar. Ah, eu queria falar do humor, mas não é nada. Falar do humor, né? Importante. Olha a postura deles no início. Agora, vamos fazer assim, ombro para o pé. Essa etapa é para a gente também. A gente faz a mímica da postura errada. Não só corrige, mas brinca de fazer a errada. Para um lado, para o outro, para frente, voltou, para um lado, para o outro, para frente, voltou, para um lado, para o outro, para frente, voltou, para um lado, para o outro, para frente, para trás e voltou, levantou, avançou. Vem a mão. Vem a mão. Boa sorte, fez lugar. Uma volta para trás. Para trás. 15. Então, tocar diretamente a criança tocar diretamente a outra, às vezes é difícil, quando temos um objeto intermediário. Quando eu estou sentado no chão, acontece isso. E eu vou lá para trás e a postura fica muito ruim. A postura sentada no chão é a pior de novo. Né? Isso a gente já sabe. A outra coisa que a gente vai fazer, cresce o tronco. A gente já sabe. Faz um balancinho no bumbum assim, ó. Isso, a gente já sabe. Desce o ombro. Sabe? Mas desce o ombro, ó, sem descer o tronco. Isso. Então continua descendo. Sobe. Isso. Agora, aí, traz a mão na frente, assim, sem enrolar, sem enrolar. Agora, isso aqui, minha gente, vai facilitar muito a vida da gente se a gente sentar em cima. Isso vai ajudar muito, gente. Faz a postura errada. Olha só, aquele menino ali. Ela começa a mudar o corpo deles, ó. Tá vendo? Do que era, não sei se vocês conseguem enxergar. Aí que a gente faz. Tá muito bom, né? Toque indireto. O outro ombro, tá bom? Até o
descer pelo ombro. Enfim. Agora tem... Esse aluno calma no chão. À medida que o dia vai passando, o que acontece? Eu me ajudo, tá? A calça, ela vai escorregando pela cadeira. Vocês concordam? Não, Tiago, você está no papel aí, se possa. Você faz bagunça. Aí cansou, cara. O que a gente deveria ter? Um bom apoio, os ossinhos. Né? O que aconteceu? Ela fez assim. A gente já aprendeu que o bumbum tem que ir para trás. A gente já aprendeu que o bumbum tem que ir para trás. Tá? Quer dizer, vamos lá, vamos de novo. Eu vou fazer um movimento. Ó. O bumbum tem que ir para trás, a gente já aprendeu. E ela pode subir em cima. O que a gente fez no chão é que aqui é mais fácil da gente subir. Então tem um tempo para ensinar, tem a experiência para fazer. E depois dessa experiência vivida, você pode falar, senta direito. Tem Não dá para ficar com o queixo no umbigo, gente. É feio. Tá? Acho que tá bom, né? Que a bacia, que ela não escorregue para frente. André, posso aproveitar para fazer uma divulgação desse livro? Vou tentar mencionar ele. Não, é que você falou bastante do excesso, do preenchimento, e como a próxima palestra é sobre sono, e o que nos levou a escolher foi uma fala dos adolescentes, é que não dá tempo para dormir. E é um pouco precisam de assustador. muitas horas, né? Acho que vocês vão ver isso. Não, mas eles me falaram que assim, eu coordeno o ensino médio. E eles estavam, assim, era um grupo enorme, entrei numa sala, entrei na segunda e eles falaram, não, você está brincando que alguém dorme 8 horas. Olha, a gente pode assistir, a gente assiste um vídeo dizendo sobre sinapse e a falta de sono, enfim, gerou uma super discussão entre os adolescentes. Eu levei para reuniões de algumas reuniões de pais e parecia que o negócio ali, a gente precisava discutir sobre isso, mas não são que os adolescentes não dormem, a gente não dorme, né? Não sei vocês, mas eu fico lá calculando o tempo, ainda passo um banco de horas de quanto que a gente tem que dormir, porque ficou me faltando algumas horas durante a semana. E uma das coisas são esses eletrônicos. Enfim, a divulgação é para a gente continuar pensando sobre isso, porque parece que a gente está querendo virar algum super alguma coisa. E o quanto que está danoso para a atenção, está danoso para a saúde, para a nossa, né? Para deles também, mas para a nossa também. Então, o convite é esse para a gente continuar discutindo sobre os eletrônicos, que também tem uma palestra, mas é mais para frente, mas a próxima é sobre o sono, e não é para a gente... Às vezes eles ficam acordados porque é o único tempo que eles têm para ficar sozinhos com eles, sem tanta interferência. Bom, gente, eu queria agradecer e falar só a última coisa, que o humor é fundamental. Eu dou muitas boas risadas com os meus pacientes. O humor não é rir da criança, isso é terrível, não tem graça nenhuma, né? Mas é principalmente rir de si mesmo, também como adulto muitas vezes, né? O que tira essa dureza às vezes. Queria agradecer, muito obrigado, valeu, obrigado Verinha pelo convite.